Bom dia. Bom dia, meus amigos. Como estão vocês? Tudo bem? Passaram bem uma semana? Vencemos mais essa semana, vencemos mais um período. Estamos aí já dia 11 de junho, salvo engano. Me fugiu aqui um pouquinho, mas acredito que seja no dia 11 mesmo. 11 de junho de 2018. Que seja assim, o segundo dia já de uma semana de bênção. Kátia, um grande abraço. A Marlene também já está chegando aqui com a gente. Um grande abraço, Marlene. Você é bênção. Vocês são bênçãos de Deus. Que seja então uma semana de vitória, uma semana de bênçãos aí na vida de vocês e da família. Marcos da Silva também está chegando. Hoje tem pessoal animado aí, chegando aí para ouvir a nossa palavra, né? Mas porque a nossa palavra não é nossa, mas é daquilo que Deus tem para nos ensinar, tem para nos mostrar. E se tem alguém que pode nos ensinar, esse é o próprio Deus, né? Para uma vida plena, uma vida de bênção, uma vida cheia aí de bons resultados, cheia de bons resultados. Celso, bom dia, Deus te abençoe. Hoje eu quero falar com vocês mais uma vez e mais um pouco a respeito de Davi e algumas circunstâncias que ele viveu, algum momento que ele viveu na vida dele e que para nós serve aí de aprendizado, serve de ensinamento. O rei Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, no final, durante a sua vida, desde a sua escolha até o seu reinado, foi um homem que conseguiu, mesmo com os seus erros e com os seus defeitos, agradar a Deus. E nós temos muito a aprender com Davi. A parte na vida de Davi, a parte da vida de Davi que eu quero começar a conversar com vocês hoje é sobre Davi e Betseba, porque mostra para nós uma situação humana extremamente importante. Quando Davi olha para Betseba e ele sente-se atraído por ela. E eu quero ler com vocês, está lá em 2 Samuel 11, no verso 2, 11, verso 2. Mais gente aí observando, chegando, isso é benção. Capítulo 11, verso 2, diz assim: E aconteceu, vou ler do primeiro, tá? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hereu? Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela já se tinha purificado de sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Primeira coisa, nós precisamos aprender a não ficar flertando com a coisa errada. Muitas vezes, por uma questão de humanidade, nós queremos coisas, queremos possuir coisas, ter coisas, queremos fazer coisas, e nós não percebemos o perigo que aquilo representa, ou se percebemos o perigo, a segunda possibilidade é que nós achamos que conseguimos controlar o perigo. A terceira coisa seria: não é tanto perigo assim.
né? Consigo controlar o perigo e acredito avaliando que não representa tanto perigo. E continuamos insistindo naquilo. Por isso que eu disse sobre flertar com a coisa errada. É como se um rato, desculpa o exemplo, resolvesse brincar com uma cobra. Ele pode até conseguir levar vantagem durante algum tempo, mas em algum momento a cobra vai conseguir mordê-lo e ele será envenenado. E ele vai sofrer a consequência de ter brincado com aquilo que ele não tem controle e que ele não tem domínio. No caso de Davi e Betseba não foi diferente. Qual homem? Na natureza, falando do homem, homem, sexo masculino, que brincando com uma mulher não se sentirá em algum momento atraído por ela. E se perceber a continuidade disso, flertar com uma mulher, não vai terminar cometendo adultério. E é dessa forma. É dessa forma. Alguém me disse que o grande problema não é a primeira olhada. Porque a primeira olhada não tem jeito. A primeira olhada você vai olhar e você vai ver. Você enxerga, a não ser que fosse um deficiente visual, mas tendo condição de visão, você olhou, você vai ver. Está vindo de frente, está vindo de lado, você vai ver. O problema é a continuidade, é o depois. É o depois, porque fica olhando, volta para olhar, volta para conversar. E foi isso que Davi fez. E como rei, ele se sentiu aí meio que no direito. Oi, Verinha. Tudo bom? Bom dia, linda. Deus te abençoe. Davi se sentiu no direito, então, de possuir aquela mulher por ele ser rei. E ele não levou em consideração nenhuma das condições que deveriam ser impedimentos. A mulher era uma mulher casada. E aí, Davi se arvora nesse direito, dominado pelo desejo, e manda trazer Betseba para o palácio, e ali eles consumam o ato sexual, e ela engravida. Agora, imagina a situação, né? Ele, rei, engravidou uma mulher que era do povo. E agora, como contar essa história? Muitas vezes a gente encontra pessoas que estão vivendo justamente nessa circunstância. Foi, flertou com a coisa errada, cometeu erro, e aí, e para contar para as pessoas aquilo que ele fez. E como toda boa mentira, nós sabemos que com o passar do tempo, ela vai ser descoberta. A Bíblia fala que nem que seja no dia do juízo, o Senhor trará a verdade será esclarecida para todos. Então, nem que seja no dia do juízo, mas isso será colocado na mesa, será aberto. Então, agora, no caso de Davi, não ia dar tempo de chegar no dia do juízo, porque Betseba engravidou e ia engravidando. Oi, Massinha, tudo bom, lindão? Vai azul, Deus te abençoe. Engravidando Betseba, o que vai acontecer? Todos verão, todos saberão que Betseba estaria grávida. E aí, para explicar como foi que aconteceu, ia ficar difícil, porque o marido dela estava na guerra, o marido dela não estava na casa dela com ela naquele momento. Aí Davi, sabendo da notícia que Betseba estava grávida, ele tem uma grande ideia. Vou falar da ideia de Davi, quero ver se você já viu isso acontecer alguma vez. Davi resolve que, em vez de assumir aquele resultado ruim e de se arrepender daquilo que ele fez, ele resolve então dar continuidade, tentando esconder do povo, do reino, aquilo que ele fez. Já encontrou alguém que comete o erro, a hora que chega a consequência do erro, ele percebe que a coisa ficou séria, ele tenta emendar uma mentira na outra? Já ouviu falar sobre um ditado que diz que um abismo chama outro abismo? Então, não é um ditado, é um texto bíblico que diz que um abismo chama outro abismo e continua
o verso continua. Mas para nós fica a primeira parte, que um abismo chama outro abismo. Davi entra no abismo do adultério agora, engravida a mulher casada, em vez de buscar o arrependimento e o perdão do povo e o perdão de Deus, agora ele então resolve entrar em outro abismo. Ele manda convocar o marido dela, Urias, e dá folga para Urias. Fala: olha, Urias, já que você é um bom guerreiro, estava cansado, estava na guerra, vem para casa, fica com a sua mulher, dá atenção à sua mulher. Mas na expectativa de Davi era que Urias, estando em casa, Urias se deitaria com a sua esposa, e aí o fato de Urias deitar-se com a esposa encobriria uma gravidez que era de Davi, provocada por Davi, não por Urias. Mas Urias assumiria essa responsabilidade. E aí então ele tenta enganar a Urias, enganar o povo. Mas vai percebendo aí que tem alguém que ele não está conseguindo enganar. Um abismo chama outro abismo. Pecou pelo adultério, agora peca pelo engano, tentando sair-se dessa situação que ele provocou de uma maneira aparentemente melhor. O problema é que Urias era um bom soldado. E Urias, junto com ele, veio parte do exército. E essa parte do exército que veio não estava nas suas casas, estava em frente ao palácio, tomando conta, dormindo em tendas, fazendo a parte ainda do cuidado de alguém que estava em guerra. E Urias não foi para casa, não foi se deitar com a sua esposa. E depois Davi ficou sabendo que isso aconteceu, de que Urias não deitou-se com a esposa, então agora continua no mesmo processo. Um abismo chama outro abismo. Quando você não tem o discernimento, quando eu não tenho o discernimento de que a coisa errada, em vez de ela ser encoberta, ela precisa ser confessada, ela precisa trazer em nós arrependimento, nós ficamos buscando soluções em que na realidade o resultado é sempre piorar. O resultado da solução tomada para o mal maior é piorar esse mal maior. Agora, Davi, vendo que Urias não deitou-se com Betseba, ele chama alguém do seu exército, ele chama um comandante do exército e diz o seguinte: olha, eu preciso que você volte para a guerra, que você leve seus soldados para a guerra, mas Urias, o soldado Urias, eu quero que você coloque na frente de batalha. Porque ele estando na frente da batalha, no lugar da batalha mais difícil, com certeza Urias será morto, e aí o meu problema estaria resolvido, o meu problema estará resolvido. Ele não contou para o comandante o porquê que ele queria isso, mas ele deu a ordem e o comandante acatou a ordem. E foram para esta guerra e Urias morre. Percebe? Um abismo chama outro abismo. Adulterou, para encobrir o adultério, tentou enganar o povo e a Deus. Não conseguindo, agora ele pratica um homicídio. Porque foi homicídio. Ele determinou que se criasse uma condição para que Urias morresse. E assim fez o comandante. Urias foi para a guerra e Urias morreu. Resolvida a questão? Acabou? Será que Davi conseguiu se dar bem? Mentindo desse jeito e armando desse jeito? Enganando as pessoas? Enganando o seu reino? Enganando seus fiéis, seu grupo de pessoas que estavam ali, todos lutando para o crescimento do reino. Viu alguma coisa de parecido com a nossa vida? Não que você tenha matado fisicamente alguém,
ou tenha determinado que alguém seja morto fisicamente. Mas figurativamente, nós também podemos levar alguém à morte através daquilo que nós escolhemos fazer e fazemos, através daquilo que nós tentamos enganar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós temos aquele sentimento de que a gente consegue, de que nós realmente somos bons articuladores, conseguimos armar certas coisas, e isso leva a gente a ter uma necessidade de estar sempre mentindo, sempre acrescentando alguma coisa para dar sustento ou para sustentar aquilo que nós já fizemos de errado lá atrás. Nós precisamos ter a sensibilidade de dizer não ao erro, de dizer não à coisa errada. Não existe ser humano capaz de flertar com o errado, se dar bem. Flertar com o errado é o primeiro passo para o fracasso. Lembra da história de Eva e a serpente? Nós vemos ali um exemplo também de que quando se flerta com aquilo que não se deve, o resultado também é ruim. Se Eva não tivesse dado ouvidos à serpente, com certeza Eva não teria caminhado para aquele resultado. Mas tudo se inicia quando uma curiosidade é aguçada no coração de Eva. Que a serpente começa a conversar com ela e explicar para ela que a árvore seria do bem e do mal e que ela teria sabedoria, que ela conheceria as coisas, e ainda coloca em dúvida a ordem de Deus. Por que será que Deus mandou que você não comesse dessa árvore? Como se gerando nela uma curiosidade, como se Deus estivesse fazendo alguma coisa que não fosse boa. Quando nós sabemos que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela traz paz para a nossa vida. Então, já vemos aí que flertar, um outro exemplo, que flertar com aquele que é errado, está fora da nossa condição de domínio do resultado, pelo resultado. Quantas pessoas não têm fracassado na sua vida profissional quando flertam dentro das empresas com situações de roubo, de furto, mas fracassam, perdem empregos importantes, enganam suas famílias, enganam sua chefia. E aí o exemplo de homicídio, figurativamente dizendo, é a perda do emprego, coloca a sua família para passar necessidade. Quantas vezes, quantas pessoas nós não conhecemos que, flertando com o erro, agem pelo engano, partem para um engano e termina com um homicídio, perdendo tudo o que tem. Cuidado, nós não temos direito a tudo. Não temos direito a tudo. Algumas coisas não são para nós, são para aqueles, são para os outros, mas não fazem parte daquilo que é o seu direito individual. Davi olhou para Betseba, mas Betseba não pertencia a ele, não era para ele. Por mais bonita que seja, por mais agradável que tenha sido a visão, mas não era para ele. Mas ele é rei, ele era rei, e mesmo sendo rei, ele não tinha o direito de entrar no meio de uma família e provocar destruição. Então algumas coisas nas nossas vidas não é para você, não é para nós, não é para mim, e você tem que ter cuidado, discernimento de Deus para observar aquilo e falar, não, parece bom, mas não é para mim. E eu não vou entrar por esse caminho, porque vai me levar a um resultado tão ruim, que eu corro o risco de perder tudo. Se você ler a história de Davi, a continuidade da história de Davi, e eu não vou falar dessa continuidade, eu gostaria muito que você continuasse lendo lá 2 Samuel 11, para você entender para onde foi a vida de Davi por causa dessa escolha que ele fez. Dizer não é uma resposta muito inteligente. Dizer não é uma resposta muito inteligente. Quando você vê aquilo que se oferece, ou aquilo que aparece, ou a oportunidade,
Você vê a oportunidade e aí você percebe que aquilo não é bom e não agrada a Deus e vai exigir de você uma manobra para fazer aquilo dar certo. Tudo aquilo que nos leva a ter que fazer manobras no sentido de gerar explicações, muitas explicações, é um caminho, né? Começa a ter que explicar muito, começa a ter que falar muito. Escuta, não vai dar certo, isso está errado, é melhor não. Oi, Denis, tudo bom? Tranquilo? Deixa eu ver isso aí. O muito explicar já é uma característica de que aquilo não vai dar certo, de que aquilo não é correto. Então, abre mão, diga não, não vou participar disso, não quero isso, não vou pegar isso, não vou fazer isso, não vou me aproximar de tal pessoa, não serei amigo de tal pessoa. Lembra dos vícios? Os vícios são provocado por pequenas circunstâncias. Ninguém fica viciado fumando um cigarro e ninguém fica viciado fumando um cigarro de maconha. Mas a proximidade do ambiente onde isso acontece com frequência leva a pessoa então lá no futuro a ser viciado e a ter uma luta terrível para conseguir libertar de tamanho vício, daquilo que ele estava consumindo. É dessa forma. É dessa forma. Então que na sua vida você peça discernimento a Deus. É uma das orientações que nós temos tido lá na igreja. Ore a Deus. Não fica preocupado em pedir riqueza. Não fica preocupado em pedir uma prosperidade que é baseado em bens. Mas se preocupe muito em orar a Deus pedindo sabedoria, inteligência e discernimento. As três coisas me parecem que coligadas, mas é dessa forma: sabedoria, inteligência, discernimento. Porque é a forma que a gente consegue conquistar. O apóstolo escreveu um texto no Facebook, posso até falar errado, mas a essência você vai entender. O mais importante do que ter dinheiro é saber usá-lo. O mais importante do que ter dinheiro é saber usá-lo. E é uma verdade. Não adianta você ter muito dinheiro se você não tiver sabedoria, se você não for inteligente e se você não tiver discernimento para usar esse dinheiro de forma que esse dinheiro possa, em vez de trazer a dor, em vez de trazer a infelicidade, ser uma ferramenta de prosperidade e principalmente de bênção para a vida das pessoas que estão ao seu redor, que estão no seu entorno, bênção para o reino de Deus. Então percebe que pedir a Deus sabedoria também já foi algo que Salomão, considerado um dos homens mais sábios da história, o homem mais sábio da história, foi o que Salomão pediu dentro de uma oferta que Deus fez. E aí, Salomão, o que você escolhe? Pode pedir. O que você pedir eu te darei. Ele falou: eu quero sabedoria. Porque tendo sabedoria, ele conseguiria vencer todos os obstáculos, ele conseguiria chegar a ser o homem que foi na prosperidade do seu reino. Então, que você também nessa manhã possa entender isso. Fica flertando com uma coisa errada, não. Fica brincando com fogo, não. Outra expressão, esse é ditado popular: quem brinca com fogo termina se queimando. Então brinca com fogo, não. Não brinca com a coisa errada, não brinca com o pecado, não brinca com o erro. Não brinca. É sério. Você vai se queimar, você vai errar, você vai pecar. E depois você vai se sentir na necessidade de encobrir isso. E aí você vai usar aquilo que nós chamamos, não vai participar daquilo que nós chamamos de que o abismo chama outro abismo. Você vai começar a inventar uma série de circunstâncias, uma série de histórias para tentar justificar o teu erro, para tentar explicar aquilo que você fez, encobrindo aquilo, né? Não é explicando para deixar claro e que todos entendam. Não, é na tentativa de encobrir aquilo. Vai tomar atitudes na tentativa de encobrir aquilo. E isso vai te levar a outros resultados. Que um deles você sabe qual que é. Aquele que a gente pega tentando enganar, qual é a confiança que nós temos nele?
aquele nosso colega de trabalho, aquele nosso vizinho que nós pegamos tentando enganar, qual é a confiança que nós temos nele? Nós sempre temos lá os 2 pés atrás, né, com medo, porque ele não se tornou uma pessoa de confiança, não é confiável de forma nenhuma. Cuidado com flertar com o erro, porque você pode partir para o terceiro resultado. No caso de Davi, ele provocou o homicídio, ele determinou o homicídio daquele Urias. Mas ele esqueceu que aquele pecado ia contaminar todo o seu povo. Ele esqueceu que aquele pecado iria contaminar o seu reinado. E é dessa forma. Por mais que você engane as pessoas, tentando esconder a coisa que você fez errado, por causa lá de trás, flertando com o erro, errou, e agora você quer enganar as pessoas, por mais que você tente isso, você tenha certeza de uma coisa: o seu resultado vai aparecer. E você vai matar alguém. Literalmente não. Mas você vai matar alguém. Você vai matar a confiança que alguém tem em você. Você vai matar a expectativa de que alguém tem em você. Você vai matar a alegria de pessoas que têm esse sentimento por estarem com você. Percebe o quanto vai perder? Então que nessa manhã você tome a decisão. Ore ao Senhor. Peça sabedoria, peça inteligência. Peça a Deus discernimento das coisas, para que o transcorrer da vida te leve para bons resultados. O decorrer da vida te leve para um resultado maior, que é poder olhar para trás e dizer que valeu a pena. Sim, é a minha palavra, é a palavra de Deus nessa manhã. Busque alegria. Busque ter paz. Busque ter vida, fazendo boas escolhas e fugindo das coisas erradas. Sim? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos tem proporcionado. E, Senhor, eu te peço nessa manhã que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor. Que nós possamos discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Que a nossa sensibilidade seja aguçada nesse sentido. Porque tudo aquilo que se apresenta como bom, nem sempre, Senhor, é bom. Para Eva, comer do fruto daquela árvore aparentemente era bom, mas trouxe um resultado ruim. Para Davi, conhecer Betseba parecia ser bom, satisfazia ao seu desejo humano, mas o resultado foi ruim. Então nos dá o discernimento, nos dá, Senhor, a inteligência para, ao observar isso, dizendo não, nós possamos crescer, nós possamos crescer familiarmente no trabalho, crescer com os nossos amigos. Dá-nos sabedoria, Senhor, para poder compartilhar com as pessoas, sabedoria, Senhor, para poder, entendendo isso, agradecer a Ti pelo livramento. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que as nossas decisões sejam tomadas e pautadas na Tua vontade. Fica conosco, Deus, e dá-nos da Tua graça. Dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana de paz, uma semana de alegria. Dá-nos uma semana, Senhor, vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Tem aí uma semana de bênção, uma semana de paz. Entrou mais o Eliseu, Deus te abençoe, Eliseu, e o Mateus Leal, meu sobrinho. Deus te abençoe, Mateus. Desejo a todos vocês uma semana de vitória. Lembrando que quarta-feira estaremos ali na Comunidade Cristã Fonte de Vida para mais um culto da vitória.
esteja conosco ali. Rua Desembargador Silva Pereira, número 183, às 8 horas da noite, 20 horas. Palavra ali do pastor Paulo Roberto, né? Palavra de bênção, uma palavra que traz ao nosso coração a alegria e o ensinamento da vontade de Deus para a nossa felicidade, né? Para nós vivermos e vivemos bem essa vida. Então esteja conosco lá, vai ser uma grande alegria te receber. Sim? Lembra do Projeto Obed-Edom? Um dia, uma vez por semana, durante 1 hora, a igreja no seu lar, a presença de Deus no seu lar. Tendo interesse em participar desse projeto, tendo interesse em que a igreja esteja com vocês, ministrando na casa de vocês, é só entrar em contato, tem o meu Messenger aí, o Messenger, pode entrar em contato e estaremos falando com vocês e organizando e agendando um dia e fazendo esse trabalho que com certeza vai trazer para a sua vida sabedoria, inteligência e discernimento. Sim? Um grande abraço. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.